Olá! Começamos hoje mais uma exploração detalhada de temas assim essenciais. Vamos analisar um pilar da nossa sociedade, os direitos sociais na Constituição de 88. Isso mesmo. E olha, a abrangência pode surpreender. Não é só saúde e educação, não. Inclui coisas como lazer, transporte. De fato. E nosso foco hoje, então, são os artigos 6º ao 11 da Constituição. Eles desenham esse mapa, né, dos direitos sociais com um olhar especial para os direitos dos trabalhadores, organização coletiva. Certo? E a nossa base, claro, é o próprio texto constitucional. E as emendas que foram atualizando ele, né, tipo a EC 90 de 2015, a 114 de 2021, enfim, outras que a gente vai mencionar. Entendi. Então a nossa missão aqui é mergulhar nessas garantias, né? Compreender o que elas significam para o dia a dia no Brasil, investigar o que a Constituição diz e como isso molda as relações sociais, de trabalho. Perfeito. Podemos começar pelo artigo 6º. Ele funciona meio como um guarda-chuva desses direitos sociais. O artigo 6º, a base de tudo. Exatamente. Ele traz aquela lista ampla: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia. Aí vem transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Ufa! É bastante coisa mesmo. E essa inclusão explícita de alimentação, transporte e talvez o mais comentado, lazer, colocar isso como direito fundamental ao lado de saúde e educação mostra uma ambição grande da Constituição, né? Sem dúvida alguma. Essa amplitude é fascinante. De certa forma, colocar isso na Constituição sinaliza, assim, uma responsabilidade do Estado, sabe? Uhum. Seja de prover diretamente ou de criar as condições para que as pessoas tenham acesso. Claro, isso sempre gera debate, né? Sobre aplicabilidade, como é que o Estado garante o lazer. Exato. É uma tensão, né? Entre o que está escrito, o ideal, e a realidade. Pois é, mas ter esses termos lá, no texto fundamental, estabelece um horizonte, um padrão de dignidade que se busca. E teve uma mudança recente importante nesse artigo, certo? Uma adição. Sim, sim. A Emenda Constitucional 114 de 2021 incluiu um parágrafo único no artigo 6º. Basicamente, ela constitucionalizou o direito a uma renda básica familiar. Ah, renda básica. Isso, para brasileiros em situação de vulnerabilidade social. É um programa pensado para ser permanente, sabe? Com as regras definidas em lei. A Lei 14.601 de 2023, por exemplo, já trata disso. É um passo bem significativo para formalizar essa proteção social no nível da Constituição mesmo. Entendido. Bom, agora vamos aprofundar um pouco o artigo 7º, que é, assim, bem mais denso, né? Focado nos trabalhadores urbanos e rurais. Ele fala em melhoria de sua condição social. Isso. O artigo 7º detalha muitas garantias específicas. A Constituição organiza em incisos, né? Aqueles pontos numerados. Sim. Para facilitar, a gente pode agrupar por temas, começando talvez pela segurança no emprego. O inciso 1, ele fala da proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa, embora precise de lei complementar para detalhar. Ah, ok. Aí tem o inciso 2, que estabelece o seguro-desemprego, né, para caso de desemprego involuntário. E o inciso 3, que consolida o FGTS, o Fundo de Garantia. São mecanismos assim cruciais para a segurança econômica do trabalhador. E sobre o salário? O artigo 7º também define padrões claros para isso? Define. E aqui a gente encontra alguns dos pontos mais discutidos, eu diria. O inciso 4º, ele define o salário mínimo. E a definição na Constituição é, olha, bastante ambiciosa. Como sem? Diz que o salário mínimo tem que ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e da família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Ufa, de novo. Nossa. É um padrão de vida digno como meta, né? Vai muito além de só subsistência. Exatamente. E ainda diz que tem que ter reajustes periódicos para manter o poder aquisitivo e proíbe usar o salário mínimo como índice para outras coisas. Interessante. Aí, junto com isso, tem o inciso V, que fala do piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho,
E o inciso 6, que traz um princípio fundamental, a irredutibilidade do salário. Ou seja, não pode reduzir o salário. E regra não. Só pode ser alterado se for via negociação coletiva, acordo ou convenção. Tem também a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para quem ganha remuneração variável, no inciso 7º, e, claro, o 13º salário, no inciso 8º. São garantias financeiras importantes. Certo. E passando para a organização do tempo de trabalho, o que a Constituição garante sobre jornada, descanso? O artigo 7º também regula isso. O inciso 13 estabelece a duração normal do trabalho, não mais que 8 horas por dia e 44 horas por semana. O famoso 844. Isso. Mas é importante notar que ele permite compensação de horários e redução da jornada, se tiver acordo ou convenção coletiva. Ah, tem essa flexibilidade. Tem. E para quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, a jornada padrão é de 6 horas, a não ser que a negociação coletiva diga outra coisa, inciso 14. E o inciso 15 garante o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, o DSR. E se a pessoa trabalha além da jornada normal, as horas extras e as férias? Previsto também. O inciso 16 fala das horas extras. Tem que pagar no mínimo 50% a mais que a hora normal. 50% a mais? No mínimo. E o inciso 17 garante as férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. Aquele famoso terço de férias, né? Um direito que o pessoal valoriza bastante. Com certeza. O artigo também parece ter um foco grande em proteções mais específicas, né? Ligadas à saúde, à família, segurança. Tem sim. A gente vê ali a licença à gestante de 120 dias, sem perder o emprego, nem o salário, inciso 18, e a licença paternidade, que a Constituição diz que vai ser definida em lei, inciso 19. Que hoje tem uma regra, mas a Constituição deixou em aberto para a lei definir. Exato. Tem também a proteção do mercado de trabalho da mulher com incentivos específicos, inciso 20. E na parte de segurança, o inciso 22 exige a redução dos riscos do trabalho com normas de saúde, higiene e segurança. E adicional para trabalhos mais arriscados. Sim, o inciso 23 garante um adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, conforme a lei definir, claro. E pensando no futuro do trabalhador e no bem-estar da família. Bom, o artigo menciona a aposentadoria, no inciso 24. E um direito social muito relevante para as famílias com crianças pequenas. A assistência gratuita aos filhos e dependentes do nascimento até 5 anos de idade, em creches e pré-escolas, inciso 25. Essa idade mudou, né? Era 6 anos antes. Era 6, sim. A Emenda Constitucional 53, de 2006, ajustou para 5 anos para alinhar com outras políticas educacionais. Aí tem ainda a proteção contra a automação, na forma da lei, inciso 27, e o seguro contra acidentes de trabalho, que é responsabilidade do empregador, inciso 28. Percebo também uma preocupação forte com igualdade e não discriminação. Sim, vários incisos tratam disso diretamente. O inciso 30 proíbe diferença de salário, de função, de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Bem claro. O inciso 33 proíbe qualquer discriminação de salário e admissão de trabalhador com deficiência. O inciso 32 diz que não pode ter distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, nem entre os profissionais. E sobre o trabalho de menores de idade? Como fica? O inciso 33 trata disso. A redação atual é da Emenda 20, de 1998. Ele proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18. E proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos. Qualquer trabalho. Qualquer trabalho, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Essa Emenda 20 foi importante porque subiu a idade mínima geral de 14 para 16, mas manteve a possibilidade do aprendiz aos 14. Entendi a exceção. E para fechar essa parte, o inciso 34 garante direitos iguais entre o trabalhador com vínculo permanente e o trabalhador avulso. Tem uma categoria específica que ganhou atenção especial mais recentemente, né? Os trabalhadores domésticos. Exatamente. O parágrafo único do artigo 7º. Ele foi modificado profundamente pela Emenda Constitucional 72, de 2013,
que ficou conhecida como a PEC das Domésticas. A famosa PEC das domésticas. Isso. Ela estendeu muitos direitos para essa categoria. Alguns direitos foram aplicados na hora, tipo salário mínimo, inciso 4, irredutibilidade, 6, 13º, 8, jornada de 8 horas e 44 horas, 13, descanso semanal, 15, férias com 1/3, 17, licença maternidade, 18, licença paternidade, 19, aviso prévio, 21, normas de segurança, 22 e aposentadoria, 24. Foi uma lista grande de aplicação imediata. Mas outros direitos importantes, tipo FGTS, 3, seguro-desemprego, 2, proteção contra despedida arbitrária, 1, adicional noturno, 9, auxílio creche, 25, esses não foram automáticos, ficaram de fora dessa aplicação imediata. Não foram automáticos. Para esses outros direitos, a emenda disse que eles seriam assegurados, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias. Ah, então dependia de regulamentação e com essa questão da simplificação para os empregadores? Exatamente. Isso mostra um reconhecimento das peculiaridades do trabalho doméstico, né? E a necessidade de uma regra específica tentando simplificar os encargos. Mas isso levanta uma questão importante sobre a progressividade na equiparação de direitos. É um processo que ainda precisa de atenção da lei e da sociedade para se concretizar totalmente. Entendi a complexidade disso. E teve mais alguma atualização importante no artigo 7º que a gente deva mencionar? Sim, uma relevante é no inciso 29, que fala do prazo para entrar com ação na Justiça do Trabalho. O prazo prescricional? Isso. A Emenda Constitucional 28 de 2000 unificou esse prazo. O trabalhador tem até 5 anos para reclamar direitos dos últimos 5 anos de contrato. E esse direito de entrar com ação acaba 2 anos depois que o contrato de trabalho termina. 5 anos durante, 2 anos depois. Exato. E essa regra vale tanto para trabalhador urbano quanto rural. Padronizou o acesso à justiça nesse ponto. Ok. Bom, saindo um pouco desses direitos mais individuais e focando na força coletiva, a gente chega nos artigos 8º e 9º, que falam de sindicatos e do direito de greve. Como a Constituição lida com a liberdade sindical? O artigo 8º é a chave para isso. Ele estabelece a liberdade de associação profissional ou sindical. E um ponto fundamental já no inciso I é que a lei não pode exigir autorização do Estado para fundar um sindicato. Não precisa de autorização prévia. Não. Só precisa registrar no órgão competente. E o poder público não pode interferir nem intervir na organização sindical. É uma proteção à autonomia. E sobre a estrutura dos sindicatos, tem alguma regra específica na Constituição? Tem sim. O inciso 2º estabelece o princípio da unicidade sindical. Unicidade. O que isso significa? Significa que é proibido criar mais de uma organização sindical da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. E essa base territorial, quem define são os trabalhadores ou empregadores. Não pode ser menor que a área de um município. Ah, então só um sindicato por categoria por município, basicamente. No mínimo, município, sim. É um modelo que tenta evitar uma fragmentação muito grande, mas que também gera muito debate sobre pluralidade sindical, né? Imagino. E qual o papel que a Constituição define para os sindicatos? O inciso 3º é bem claro. O sindicato tem que defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões na justiça ou administrativas. E como eles se financiam? E a filiação é obrigatória? Sobre o financiamento, o inciso 4º fala de uma contribuição que a Assembleia Geral fixa. Mas um ponto crucial mesmo está no inciso 5. Ninguém será obrigado a se filiar ou a continuar filiado a um sindicato. Ah, isso é importante. A liberdade de se associar inclui a de não se associar. Exatamente. Liberdade total nesse sentido. E o sindicato tem participação garantida em negociações? E os dirigentes sindicais, eles têm alguma proteção especial? Sim, para as duas perguntas. O inciso 6 diz que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Obrigatória. Sim. E o inciso 8º garante estabilidade provisória para o empregado que for eleito para cargo de direção ou representação sindical, mesmo que seja suplente. Estabilidade. Ele não pode ser demitido. Não pode ser demitido, sem justa causa, desde o registro da candidatura até 1 ano depois do fim do mandato, a não ser que cometa uma falta grave, claro. A ideia é proteger a atuação
participação livre dos representantes dos trabalhadores. E o parágrafo único estende essas regras também para os sindicatos rurais e para as colônias de pescadores. Entendido. E aí chegamos ao artigo 9, um tema sempre quente, digamos assim, o direito de greve. A Constituição garante isso de forma bem direta. Garante. Mas como quase tudo em direito não é ilimitado. O começo do artigo, o caput, afirma que é assegurado o direito de greve e compete aos trabalhadores decidir quando exercer e quais interesses defender com a greve. Ou seja, a decisão é da categoria. Autonomia é da categoria, mas... Sempre tem um mas, né? Quais são os limites? Sim, e são importantes. O parágrafo 1º diz que a lei vai definir quais são os serviços ou atividades essenciais e essa lei também vai dizer como garantir o atendimento das necessidades que não podem ser adiadas da comunidade. Ah, então em serviços essenciais, como saúde, segurança, transporte, a greve não pode parar tudo. Exato. Tem que ter um atendimento mínimo para a população. E o parágrafo 2º complementa. Se houver abusos na greve, os responsáveis respondem conforme a lei. É uma busca por equilíbrio, né? Entre o direito de protesto e a necessidade de não prejudicar a sociedade de forma irreparável. Faz sentido. Bom, para fechar esse bloco de artigos, temos o 10º e o 11º. Eles falam de participação e representação. O artigo 10º parece dar voz a trabalhadores e empregadores em órgãos públicos. É isso. Exatamente isso. Ele garante a participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos, sempre que os interesses profissionais ou previdenciários deles estiverem sendo discutidos e decididos ali. Tipo em conselhos de previdência ou de políticas para o setor? Perfeito. É um mecanismo de democracia participativa. Tenta trazer quem é diretamente afetado para dentro da decisão do Estado. Claro, a efetividade disso na prática depende de como é implementado, né? Do espaço real que essa participação tem. Entendi. E o artigo 11º fala de representação dentro das empresas, certo? Isso. Nas empresas que têm mais de 200 empregados, a Constituição assegura a eleição de um representante dos funcionários. Um representante eleito pelos próprios colegas. Sim, e a finalidade desse representante é exclusiva: promover o entendimento direto deles com os empregadores. Ah, então não é para negociar salário ou coisa assim, é mais para comunicação direta. A ideia principal é essa: criar um canal de comunicação interno, focado no diálogo direto, na busca de consenso ou solução para questões do dia a dia da empresa, sem precisar passar pelo sindicato para todo e qualquer assunto. É um instrumento de diálogo ali no chão da fábrica, digamos. Interessante. Então, vamos recapitular um pouco essa nossa exploração. A gente começou lá no artigo 6º, com aquela lista enorme de direitos sociais, incluindo a renda básica agora. Aí mergulhamos fundo no artigo 7º, que é super detalhado, vendo as garantias trabalhistas: salário, jornada, segurança, licenças, combate à discriminação e aquela questão da equiparação progressiva dos domésticos. Certo. Depois fomos para os direitos coletivos, nos artigos 8º e 9º. Liberdade sindical, a unicidade, o direito de greve, seus limites. Isso. E fechamos com os artigos 10º e 11º, falando da participação em órgãos públicos e da representação direta nas empresas maiores. Ufa! Fica a imagem de uma Constituição que realmente tentou construir uma rede forte de proteção social e trabalhista, né? Com certeza. E se a gente conecta tudo isso ao quadro geral, sabe, vemos que esses artigos todos eles materializam um compromisso constitucional muito profundo com a justiça social, com a dignidade humana. Não são só palavras no papel. De forma alguma, definem obrigações por Estado, definem parâmetros para as relações de trabalho, influenciam leis, políticas públicas, a decisão dos juízes. E é crucial notar também, como a gente foi vendo, o papel das emendas constitucionais que mencionamos, né? EC 90, 114, 20, 53, 28, 72. Sim, elas mostram que não é algo estático. Exatamente. Elas mostram que esses direitos estão em constante evolução, se adaptando às novas realidades sociais, econômicas do país. É um campo vivo. Bom,
Então, para nossa reflexão final, pensando nessa amplitude toda de direitos que a Constituição garante, desde o básico, passando por proteções trabalhistas super detalhadas, até direito ao lazer e representação. Como será que essa garantia formal no papel influencia o que a sociedade espera do Estado e dos empregadores? Boa pergunta. E o que a distância, que a gente sabe que muitas vezes existe, entre o direito que está lá na lei e a sua aplicação real na prática? O que isso nos diz sobre os desafios que a gente ainda tem para construir uma sociedade mais justa aqui no Brasil? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.